Duuru, seguindo a lei da semente, escolheu uma meio-irmã chamada Ninshar como sua primeira esposa. No entanto, eles não tiveram filhos. Duuru teve um filho com uma concubina, mas de acordo com a lei de sucessão, esse filho subiu ao trono como o 7º rei, com o nome real de Dauru. A confusão na corte real persistia, pois os filhos não eram mais automaticamente herdeiros e as algemas, meio-irmãs, não eram mais as únicas esposas privilegiadas. Essa situação levou ao sofrimento nas terras, com campos menos férteis e diminuição da fertilidade entre o povo. A semente de An, que tinha gerado 7 soberanos, parecia ter se esgotado. No entanto, uma virada surpreendente ocorreu quando Duuru encontrou um menino na porta do palácio e o adotou como seu próprio filho. Lama, que significa secura, foi o nome dado a esse menino. Embora não fosse da semente de An, ele foi nomeado herdeiro legal e, finalmente, subiu ao trono como o 8º rei. A sucessão ao trono estava agora longe de ser direta e clara, o que continuaria a afetar a dinastia de Nibiru no futuro. No momento de crise, quando Nibiru enfrentava aflições cada vez mais sérias devido à brecha em sua atmosfera e à escassez de recursos, os eruditos e conselheiros ofereceram 2 sugestões para resolver o problema. Uma das sugestões era usar ouro, um metal raro em Nibiru, mas abundante dentro do bracelete esculpido. O ouro poderia ser moído até se tornar um pó muito fino e elevado ao céu, onde poderia ficar suspenso. Isso, teoricamente, ajudaria a reparar a atmosfera enfraquecida e a cobrir a brecha. A outra sugestão era usar as chamadas armas de terror, que eram armas capazes de sacudir o solo, fazer as montanhas tremerem e atacar os vulcões para estimular suas erupções. Isso seria uma maneira de recarregar a atmosfera e eliminar a brecha. O rei Lama estava indeciso quanto a qual opção escolher, e o tempo passava sem uma decisão. A aflição continuava a se espalhar por Nibiru, levando a conflitos e escassez. Na corte real, os príncipes estavam insatisfeitos com a liderança de Lama e acusaram-no de trazer ainda mais calamidades ao reino. Um príncipe chamado Alalu liderou um grupo de príncipes que se rebelaram contra o rei. Eles recuperaram armas dos depósitos e marcharam até o Palácio Real. Uma vez no palácio, eles forçaram a entrada na sala do trono e confrontaram o rei. Lama fugiu para a torre do palácio, mas Alalu o perseguiu. Uma luta ocorreu na torre e Lama foi morto. Alalu anunciou com entusiasmo que o rei não estava mais no trono e proclamou a si mesmo como o novo rei de Nibiru. Assim, Alalu se tornou o governante de Nibiru em um momento de tumulto e incerteza. Após a morte de Lama e a ascensão de Alalu ao trono, o reino de Nibiru ficou dividido. Alguns ficaram satisfeitos com a morte de Lama, enquanto outros estavam descontentes com Alalu assumindo o trono de forma aparentemente ilegítima. A questão da sucessão ao trono tornou-se um ponto de discórdia. Alalu alegou que, embora não fosse o herdeiro legal nem o primogênito, ele tinha uma linhagem real legítima, descendente de Alam, o filho de Anshargal. Ele argumentou que a lei da semente era injusta e que ele tinha o direito de reivindicar o trono com base na lei de sucessão. Os 7, que julgam, convocaram Alalu para explicar suas pretensões, e ele apresentou sua linhagem real. No entanto, a questão foi posteriormente submetida ao Conselho de Conselheiros para investigação e verificação. Ao examinarem os registros reais, os conselheiros confirmaram que a sucessão ao trono havia sido alterada da lei de sucessão para a lei da semente. Isso significava que o filho de uma concubina era escolhido como o herdeiro legal, em vez do primogênito. No entanto, os registros não mencionavam o destino do primogênito, e Alalu afirmou que era descendente desse primogênito. Após ouvir as palavras de Alalu e considerar os registros, os conselheiros exigiram que ele prestasse um juramento de verdade. Alalu prestou o juramento, e o conselho reconheceu sua linhagem real como legítima. Assim, Alalu foi confirmado como o novo rei de Nibiru, mas as tensões e desconfianças persistiram no reino. A situação em Nibiru ficou ainda mais complicada com a revelação de Anu, um jovem príncipe descendente de Enuru, um antepassado que mantinha uma linhagem de semente pura de An. Anu argumentou que,
Embora não fosse o primogênito nem filho da rainha, ele era portador da essência de An em sua linhagem, e, portanto, merecia ser considerado para a sucessão.